Tem muita coisa embutida que eu fui falando aqui com vocês, então eu vou destacar os principais pontos, principalmente que é o seguinte: o cérebro desse homem não funciona como o nosso. Se ele for solto hoje, ele vai causar mais incêndios? Vai, não tenha dúvidas. E entender a cabeça dele é um pouco chocante, porque assim, ver a imersão de detalhes, teve algumas coisas que eu deixei de fora que não... a gente sempre pega uma peneira, eu trago o que é importante, o que é interessante, tem alguns detalhes que são muito repetitivos, então eu acabei não trazendo, mas vendo a profundidade, o tempo que eu fiquei envolvido nessa história, que foi muito longa, a gente fica sem palavras para ver tantas situações. Eu fico pensando nessa família que foi tão danificada, mas também as outras famílias, porque a vida financeira... De repente você tem uma casa, no outro dia você não tem mais, então isso desvirtua, isso desequilibra, isso causa dores profundas. E eu acho que o Thomas nunca chegou a ter uma noção da consequência dos incêndios que ele provocou, mesmo os incêndios que não houveram vítimas. Ele só ficou apegado nas pessoas que acabaram partindo e nos outros ele achou que estava tudo bem. E aí quando a gente olha, tentando entender a origem, a raiz, de onde nasceu esse comportamento, de onde veio... Quando eu olho para a educação dele, eu vejo que ele teve uma infância normal, houveram muitos vínculos religiosos, inclusive ele tem ligação com esses vínculos religiosos até o dia de hoje, ele acredita em Deus, mas isso não foi suficiente para impedi-lo de fazer tudo o que ele fez. Desde a infância ele demonstrou uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, de transmitir, de expressar suas emoções. E aí ele fez com que o fogo se tornasse a conexão com seus alvos. Era uma expressão, era uma manifestação desses sentimentos, das parafilias, de todos os desejos impróprios que ele estava tendo por tudo e por todos. Eu vou dar um chute estabelecendo uma teoria, mas eu acredito que parte dessa fenda emocional que tinha no Thomas, que tem nele, tem alguma ligação com o pai. Provavelmente o pai era um homem distante emocionalmente. Isso explicaria um pouco a atração que ele tinha por homens em estado de poder. Ele sentia, no caso, o corpo físico demonstrava esse poder. Em nenhum momento a gente vê a atração por homens magros, por pessoas que aparentavam ser fracas. Não, todos estavam uniformizados, demonstrando autoridade, ou então eram rapazes muito musculosos, que tinham uma força física muito grande, que passavam essa sensação de segurança, de confiança, de autoridade, que talvez ele nunca tivesse sentido de verdade na infância. Eu acredito que ele não recebeu do pai dele, porque você pode ver naquele relato em que ele já ia escondido para ficar observando o pai pela janela. Eu tentei analisar o temperamento dele através do método DISC, que eu acredito que ele seja estabilizado. Isso demonstra um pouco a calma, a mansidão com que ele teve com várias situações. Eu acho que se fosse uma pessoa dominante, a situação aqui seria outra. Mas todos os incêndios foram causados por causa de alguma emoção, seja por rancor, ciúme, vingança, desejos sexuais. E em uma certa altura ele já estava saturado. A gente pode ver isso na parte que ele menciona agradecer a Deus por ter sido pego. Significa que os estímulos estavam enfraquecendo e que provocar aqueles incêndios já não estava mais trazendo aquela realização que ele sentia anteriormente. Ele estava insatisfeito com a sua vida, mas não conseguia parar por conta própria. É isso que acontece com pessoas que ficam presas em parafilias e que ficam presas em outros comportamentos, que muitas vezes até vêm me questionar, mas qual é o problema se eu consigo trabalhar, se eu consigo fazer as minhas coisas? O problema é que sempre haverá consequências, e as consequências elas sempre vão aparecer. Em uma das cartas, ele menciona que ele não gostava de ser chamado de incendiário, que era um nome degradante, porque de uma certa forma ele não se via dessa maneira. Ele não se via como um vilão, como um criminoso. Ele se via como alguém que estava satisfazendo seus próprios desejos. E o incêndio, ele era um substituto muito claro para o prazer sexual que ele tinha. E em contrapartida, da mesma forma que ele se sentia atraído por esses homens uniformizados, ele também se ressentia por eles, porque estes eram algo que ele não era. A vida inteira dele foi uma fantasia, porque ele passou dos 50 anos fantasiando através da vida dos outros. Ele sempre quis pertencer a um lugar, ele não conseguiu. Ele era viciado em ordem, em limpeza. Provavelmente se ele tivesse entrado para os fuzileiros
O armário dele seria o mais organizado e limpo de todos. E ele não conseguiu superar essa rejeição. Eu acho que, de uma certa forma, se ele se sentia, como ele já expressou, que nunca se sentiu amado pela família, então já havia esse sentimento de rejeição que o acompanhou desde a infância. A rejeição que ele teve com os 21 anos foi a gota d'água para começar a desencadear esses comportamentos perigosos que ele passou a demonstrar por todos os 30 anos posteriores. Então ele não esqueceu a rejeição, ele não aceitou a rejeição, ele associou dever e coragem a corpos bonitos, a uniformes maravilhosos, e ele incorporou essas características em vigorosos uniformes militares. O sonho dele, como foi frustrado, acabou sendo erotizado, chegando a níveis absurdos de excesso de luxúria. Então o mundo real dispensou Thomas como um soldado, mas dentro da sua cabeça ele se tornou um. Por isso, de um certo modo, ele queria que nos incêndios as vítimas corressem até os seus braços. Ele queria sentir essa necessidade de ser útil, de ser um salvador. Infelizmente, o acúmulo de frustração, o acúmulo de rejeição e a falta de capacidade de lidar com eles transformou Thomas em um dos piores incendiários dos Estados Unidos. A vida, ela é feita de momentos e a frustração faz parte da vida de quem quer crescer. E nesse caso, a frustração, ela ganhou desse homem. A dor deu um golpe. E quando ele se levantou do chão, ele assumiu o papel da dor. Ele perdeu para sempre si mesmo e passou 30 anos causando dor em outras pessoas. Eu não sei se você caiu e se levantou, ou se você caiu e ainda não conseguiu ficar de pé. Talvez você esteja parado, deitado, sentado, no cárcere da queda. Talvez você esteja esperando alguém vir ao teu encontro e te levantar. Ah, o meu socorro vai chegar, fulano vai vir me buscar, Beltrano vem me ajudar, a pessoa certa vai aparecer. Eu preciso te falar uma coisa. Você precisa retomar o seu caminho por conta própria. Infelizmente, nós estamos num mundo onde as pessoas não estão prestando atenção em quem está indo para frente e em quem está ficando para trás. Por isso eu te convido, neste momento que você está vendo esse vídeo, a retomar a sua estrada, retomar a sua jornada, retoma a sua história. Pessoal, eu espero que você tenha gostado. Não foi um vídeo fácil de gravar, tinha muitos detalhes, tinha muitas questões que eu precisava ali organizar de uma forma muito delicada, principalmente pelo teor da perversidade, né, da perversão que o Thomas estava envolvido. Particularmente, o trabalho de pesquisa ele foi muito exaustivo, tinha poucos recursos e na tradução eu também passei um pouco de apuro, porque diferente dos trabalhos anteriores, esses textos estavam muito bagunçados, eu tive que arrumar palavra por palavra, então eu fiquei muito tempo preso nesse caso, mas o resultado final está aí, eu espero que vocês tenham gostado. Então comenta aqui embaixo, compartilha, passa esse vídeo pra frente, eu espero que você esteja gostando desse trabalho. Amanhã a gente volta pro penúltimo capítulo, onde a gente vai começar a melhor história dessa minissérie, você vai ficar sem palavras com tudo que você vai ouvir. Me siga lá no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Se você quiser saber mais do meu trabalho, tem o meu livro Perfeito Estranho, que já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais, Kindle, na Amazon. Se você adquirir pelo site, você ganha bônus, você ganha posters, um monte de coisas exclusivas somente para você. Eu tô aqui para te ajudar e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até amanhã, pessoal!